que é propósito? O que é propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Quem sou eu e o que eu vim fazer aqui, neste lugar, nesta vida? Você já teve essas dúvidas? Já surgiu em algum momento da sua vida ao menos uma dessas perguntas? Se sim ou se não, hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana e necessário, que é propósito de vida. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Grazi, estamos aqui hoje em parceria com a Yojin Life, Escola de Yoga e Meditação de Campo Mourão, para discutir e levar um pouquinho de reflexão para esse tema tão necessário, mas pouco discutido. Então, se nós pegarmos a definição de propósito nos dicionários, os dicionários vão trazer intuito, desígnio, vontade de realizar algo. Trazendo esses conceitos no dicionário, parece tão simples, tão fácil, tão simplificado. E para algumas coisas realmente para certos propósitos, pode ser mais fácil. Mas para o nosso propósito de vida, quando nós trazemos essas definições, é bem complexo, porque depende de muita coisa, né? E a jornada da nossa vida aqui, ela é imensa, ela é cheia de curvas, né? A nossa jornada, o nosso caminho, ele nos traz surpresas, obstáculos. E nós estamos falando de propósito de vida. Quando nós falamos propósito de vida aqui, nós estamos falando de propósito de alma, né? Qual é o propósito da minha alma? Quando eu nasci aqui nessa vida, o que eu vim fazer aqui? Então são reflexões necessárias, porque nós temos um propósito maior, muito maior do que nascer, crescer, se desenvolver, trabalhar, dormir, procriar e morrer, né? O propósito de vida, o propósito de alma é algo muito maior do que isso. Claro que nós temos esses outros propósitos, né? Nós estamos vivos aqui neste planeta, com as pessoas que convivemos para isso, mas nós temos também nosso propósito de alma. Alma, quando eu digo alma aqui, tem inúmeras definições para alma, né? Nós trazemos a alma aqui como aquilo que anima o nosso corpo físico, a alma enquanto espírito, a alma é como o nosso ser interior, como a nossa essência, aquela partícula divina, aquela, né, consciência divina que nós temos, mas que muitas vezes, apesar de animar aqui o nosso corpo, ela fica apagada, escondida, uma vez que nós estamos no mundo da matéria, né? Nós muitas vezes não aprofundamos muito na nossa questão de essência divina, da nossa alma, da nossa missão de vida, da nossa missão de alma. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. A nossa essência, né, a nossa alma, o nosso propósito de alma, ele pode ser o nosso propósito tanto individual quanto coletivo. Individual, ele se manifesta de uma maneira muito particular em cada um de nós. Em mim vai se manifestar de um jeito, no meu vizinho de outro, no meu esposo, no meu filho de outro, né? De acordo com a jornada de cada um. E nós também temos um propósito coletivo, uma vez que nós estamos aqui
neste mundo, neste planeta, vivemos em sociedade, vivemos, né, a partir das relações sociais. Então, nós temos também um propósito enquanto coletividade, vamos dizer assim. E os propósitos, eles devem, né, o ideal é eles estarem alinhados, tanto o nosso propósito individual quanto o nosso propósito coletivo, né, a serviço da humanidade. Quando eu falo assim, propósito, a servir, dá a impressão que é algo de iluminação, né? Algo surreal, e não é, né? Algumas pessoas vêm com o propósito de fazer pães. Outros vêm com o propósito de ensinar. Outros vêm com o propósito de comunicar. Outros vêm com propósitos artísticos. E aí são inúmeras coisas, inúmeros propósitos, né? Que nós temos enquanto humanidade. E aí, nós delineamos aí o que seria esse propósito, né? O que seria esse propósito de alma, a importância de estarmos na jornada, caminhando em busca desse propósito, mas, como eu falei no início, nós temos desafios, surpresas e obstáculos que muitas vezes nos distanciam, né, desse propósito. Então, quais são os desafios que as pessoas encontram, né, ao buscar o propósito de vida, o propósito de alma? Bom, desde criança nós vivenciamos inúmeras experiências, tanto boas, experiências ótimas, lembranças afetivas com os pais, com os avós, com os amigos, com a comida, né? Mas também, desde criança, nós já nascemos ali e já também passamos por experiências ruins, né? Experiências que nos trouxeram traumas, experiências que não foram tão boas e nos geraram muita repressão, principalmente na educação tradicional que nós tínhamos há muito tempo atrás. Ainda hoje nós temos, né, essa educação tradicional, repressora, violenta, mas hoje ainda nós temos alguns estudos ali, muitos caminhos para a educação positiva, para a educação afetiva. Então, nós trazemos a cada vivência, a cada experiência humana, desde bebê, desde criança, nós vamos ali nos conectando com determinados traumas, com situações que dificultam a nossa conexão. E nisso, nossa conexão interior. E com isso, nós vamos nos distanciando da nossa verdadeira essência, né? Ali, uma criança, por exemplo, que é um tanto quanto ativa, um tanto quanto comunicativa, e ali, de certa forma, os pais, né, ou os responsáveis, repreendem de forma muito agressiva, muito violenta, com castigos, né? Isso acontecia muito, ainda acontece hoje. Então, a criança, ela vai sendo podada sem respeito, né? Eu digo, claro que a criança tem que ter limites saudáveis. Então, ali, ela já vai se distanciando daquela essência do que realmente é. E até quando adultos, né? Nós, enquanto adultos, vamos trabalhar, vamos socializar com a nossa família, nós também nos desconectamos muito da nossa alma, do nosso propósito de vida, né? Ao longo da nossa vida, nós vamos colocando máscaras que servem justamente para tapar os nossos traumas, né? Então, por exemplo, estou num círculo de amigo e preciso ser aceita naquele círculo de amigo, e eu começo a fazer coisas que aqueles amigos gostam, que aqueles amigos fazem, e eu acho que eu gosto também, mas é mais por um processo de necessidade de aceitação ali, e ali eu já coloco uma máscara. Estou indo para o meu trabalho, uma empresa nova, diferente, conheço pessoas novas, preciso me adequar a algumas coisas, mas ali também no trabalho eu vou colocando algumas máscaras para poder me adaptar, para poder ser aceita, e ali eu me revisto também, com um tipo de armadura, com um tipo de máscara,
E nisso nós vamos virando ao longo da vida certos personagens. E paramos, né? Bloqueamos ali a nossa essência, a nossa alma, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos gostos, para nos adaptar aos ambientes, às pessoas, aos relacionamentos, né? Os relacionamentos afetivos são aí um exemplo para a gente poder entender isso. Quantas vezes entramos em relacionamentos que não são saudáveis e ali estamos colocando máscaras e máscaras para nos adaptar, enfim. E isso vai nos distanciando da nossa verdadeira essência. E a nossa jornada é isso, né? Nós vamos, quantas vezes também escolhemos uma profissão que não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que nós gostaríamos de ser, muitas vezes porque não vai dar dinheiro, porque financeiramente não compensa, porque eu vou ter que mudar de cidade, porque escolhemos e ficamos trabalhando naquilo a vida toda, que não nos realiza, né? Não realiza a nossa alma, o nosso propósito, mas nós nos adequamos àquilo porque era o que dava, era a única opção. Então é importante a gente analisar como estão as coisas nas nossas vidas, né? E os desafios, nós estamos permeados de todos esses desafios para buscar o nosso propósito. E a partir disso, a gente pensa que tá tudo bem, nossa, eu tenho um trabalho legal, eu tenho uma segurança financeira, meus filhos estão estudando, meu relacionamento tá indo, mas tem aquele vazio, aquele falta alguma coisa, aquele buraquinho emocional que parece que ficou algo sem encaixar, né? É o que está faltando ali do encontrar o seu propósito, de ter deixado para trás as suas vontades, o seu querer, por inúmeros fatores, né? Falando assim, gente, não no sentido de julgamento, que deveria ter sido diferente, não. Mas foi assim é que foi. Mas a gente nunca é tarde para pensarmos e refletirmos como está a nossa vida e se algo ainda pode ser mudado em busca do nosso propósito de alma, do nosso propósito de vida, né? E a partir dessa falta, desse buraquinho que fica, de que tá tudo bem, mas ainda você sente aquele vazio, você sente aquela falta de alguma coisa que você não sabe o que é, a gente vai encontrando os outros desafios, que são, entre aspas, os amortecedores da nossa vida. Por exemplo, né? Compulsões por diversas coisas, comida, né? Compulsões em relacionamentos, medos, insegurança, baixa autoestima. E vai vindo um acúmulo, né, de amortecedores que são fugas. Então esse acho que é o maior desafio da humanidade hoje, né? Depressão, ansiedade. São os nossos maiores desafios para nós chegarmos ao nosso propósito. Porque a ansiedade, a depressão, as compulsões não começam do nada. Elas têm uma causa, uma origem, uma raiz que nos, né, buscando bem a fundo, nós vamos ver que é um escape para algo que está faltando na nossa vida. Então esses são os maiores desafios que a gente encontra e que nos tiram do caminho da nossa jornada. E a vida é assim, e tá tudo bem. Eu desvio para a direita, encontro os amortecedores, depois volto no eixo, vou em busca do meu propósito, depois eu desvio para outro caminho, encontro alguma coisa que também não é legal e volto. E é esse o movimento da vida. O problema é quando nós não conseguimos retornar. Quando nós não conseguimos voltar para esse caminho, para nossa jornada, quando nós distanciamos tanto
que nós nos perdemos de nós mesmos, da nossa verdadeira essência, né? Quantas vezes você já falou, nossa, quando eu era criança, eu dava cambalhota, eu subia em árvore, eu pulava corda, eu andava descalço e não sentia dor, enfim, né, coisas de criança. E parece que na vida adulta é impossível de fazer tudo isso, mas não é. Esse é o exemplo mais simples da nossa desconexão com a nossa verdadeira essência. Por que nós adultos hoje não podemos fazer como quando crianças, de trepar nas árvores, de dar cambalhota na grama, de tomar um banho de chuva, né? E se eu gosto tanto de água e de banho de chuva, qual foi o último banho de chuva que eu tomei? Então nós vamos fazendo uma ruptura com a nossa alma. Nós vamos vivendo personagens e personagens para nos adequar a muitas coisas que aparecem no nosso caminho. E muitas vezes nós não conseguimos voltar, retornar para dentro, para a nossa essência, né? E aqui nós vamos entrar então um pouquinho no yoga. Como que o yoga pode ser uma ferramenta para a gente descobrir esse propósito? Como que nós podemos utilizar o yoga aqui para descobrir as nossas paixões, os nossos valores, descobrir as nossas habilidades, aquilo com que a gente tem mais familiaridade, né? Às vezes você gostava de pintar e aquilo ficou lá na sua adolescência. Às vezes você gostava de tocar um instrumento, também ficou lá para a adolescência, nunca mais você pegou. Mas quando você vê aquele instrumento, aquela pintura, ou o que quer que seja, você sente uma vontade, uma habilidade, uma familiaridade, como se aquilo nunca tivesse saído da sua vida. Então o yoga, ele vem, né, o yoga sendo uma prática milenar, vem nos mostrar ferramentas para podermos voltar muitas vezes para o nosso caminho em busca do nosso propósito de vida, do nosso propósito de alma. Que no yoga nós também chamamos de Dharma, né? O Dharma, ele é a nossa missão que nós viemos para cumprir nesse local, nesse mundo, na nossa família, no nosso trabalho. Então o yoga atuando, né, como ele atua no nosso nível psíquico, mental, atuando no nosso nível físico, né, com as posturas, com os asanas, atuando no nosso nível energético. Energético, eu digo aqui, no nosso nível de energia vital mesmo, né? Nós temos um corpo, temos órgãos, temos todo um funcionamento físico que funciona e nós precisamos sempre estar recarregados de energia, né? Um exemplo simples é quando trabalhamos o dia todo, naquele dia mais difícil da semana e descarregamos todas as nossas energias, nós falamos assim, né? E depois a gente precisa descansar, ou ir praticar yoga, ou ir para academia, ou apenas ficar sozinho, ou meditando, o que quer que for para a gente poder se recarregar, né? Então, o yoga atuando também no nosso nível energético, ele vem nos trazendo ferramentas como a meditação, as posturas, os pranayamas, que são os exercícios de respiração, para que a gente possa nos reconectar com nós mesmos, para que nós possamos aprender a nos observar, para que nós possamos voltar a olhar para dentro. Por quê? Porque muitas vezes nós procuramos respostas fora. Muitas não, acho que a maioria das vezes nós estamos procurando as respostas fora. Com a amiga, com a mãe, né? Nós conversamos, se tivermos que tomarmos uma decisão, nós conversamos com inúmeras pessoas. E isso não tem problema algum. É normal nós discutirmos, olha, eu tô trocando de trabalho, eu preciso comprar uma coisa, eu preciso mudar de cidade, né? O que eu faço? O que você acha?
As amizades são para isso, os nossos vínculos, né? Nossas relações sociais são para isso mesmo. Mas se nós não estivermos conectados com a nossa verdadeira essência, com a nossa intuição, com o nosso eu, com a nossa alma, cada coisa que cada pessoa falar vai nos confundir ainda mais. E nós vamos ficar sem decidir nada, esperando que uma pessoa chegue num passe de mágica e dê uma resposta para nós de que vai dar tudo certo e que a gente pode fazer o passo a passo que ela falou. Isso não vai acontecer. O que importa é você conversar com todas as pessoas, verificando opiniões, batendo papo, trocando ideia, mas no fim a decisão ser sua. Sua, porque nós sabemos o que é melhor pra gente. Porque a nossa alma, a nossa essência, a nossa partícula divina, qual é o intuito dela? Expansão. Ela tem o propósito de expandir em nós, nas nossas ações. Então nós temos a sabedoria, nós temos as respostas que estão todas dentro de nós. Basta acessar. Como eu acesso, como você acessa as respostas para os seus problemas, para as suas situações, para os seus relacionamentos, para as suas decisões. Dá uma pensadinha. Como você acessa? Pode ser racionalmente, mas aí nós pensamos demais e parece que nada vai dar certo. Pode ser conversando com as pessoas, mas também ficamos mais confusos com cada opinião. Então, as respostas estão dentro de nós. Estão aqui, na nossa alma. Então, o yoga, ele vem nos ajudar nesse olhar, voltar a olhar para dentro, voltar com a reconexão que nós perdemos durante a vida, desde a infância, muitas vezes. Perdemos essa reconexão com a nossa alma, com os nossos propósitos, com os nossos dons, com as nossas habilidades. Deixamos tudo para trás, mas nunca é tarde para voltar. O yoga vem trazer essas ferramentas para nós podermos nos reconectar. Porque o yoga, ele nos traz uma oportunidade de autoobservação, de meditação, de entrar em profundidade com a nossa intuição. E quando o coração sente, a resposta está dada, né? Então o yoga, ele vem com esse papel, que eu acho assim surreal de lindo, né? Que a gente sabe que o yoga é para mais de atividade física, é para mais de só meditação. Ele é um conjunto de saberes e de ferramentas para que nós possamos seguir a nossa jornada rumo ao nosso propósito e seguir a nossa jornada para a libertação. Porque a partir do momento que nós encontramos, que nós percebemos o nosso propósito de vida, nós estamos libertos. Nós estamos fazendo aquilo que nós gostamos. Nós nos realizamos cada dia da nossa vida, né? Então o yoga, ele vai nos aproximando, ele é uma ferramenta de aproximação do nosso propósito de vida, de reconexão mesmo. O ser humano é normal, nós estamos aqui em evolução e o nosso olhar é sempre para fora. A busca de respostas é para fora, né? Os nossos julgamentos tá lá fora, mas eu não me julgo, não me auto-observo. As minhas expectativas também. Então tá tudo voltado muito para fora. E o yoga vem com esse intuito de trazer você para você. É você com você mesmo, tá? E aí a gente vem também uma pergunta assim que é primordial, é como, né, nós construímos resiliência durante a jornada ao nosso propósito. E como que a gente integra os princípios do yoga no nosso dia a dia, para a gente se fortalecer na busca do nosso propósito? Bom, o yoga
como eu já falei, com toda essa aproximação, com essa reconexão interna, ele vai nos trazer a autoobservação, ele vai trabalhar o nosso desapego, né? Uma das ferramentas maravilhosas, que é a meditação. Muitas pessoas falam, não vou fazer yoga porque eu não consigo ficar parado. Volta, yoga não é parado, temos um momento de meditação sim, mas a meditação não é não pensar em nada, né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo ficar sem pensar em nada, então a meditação está sendo necessária para você. A meditação, ela é o controle dos pensamentos, né? Então eu tenho uma mente, todos nós temos mente muito ativas, ainda mais agora na contemporaneidade. Eu tô lavando louça, eu tô pensando na roupa da máquina, tô lavando a roupa, eu tô pensando na prática que eu vou dar, eu tô lá na prática, eu tô vendo o que eu vou fazer de almoço, eu tô lá no trabalho, eu tô pensando o que eu tenho que pegar no mercado. Nunca nós estamos no momento presente. Então o yoga, ele vai trazer essa plenitude. Com a meditação e com as outras ferramentas do yoga, nós vamos conseguir controlar os nossos pensamentos, as nossas ondas mentais, que são ondas, né? Vem, você não consegue segurar aquele bando de pensamento que vem na sua cabeça toda hora, até na hora de dormir. Na hora de dormir, nós recapitulamos todo dia e fica alguma coisa do trabalho, fica alguma coisa que aconteceu que você se chateou, ou alguma coisa que você achava que deveria ter feito e não fez, ou que fez mal feito ou errado, enfim. Pensamentos, pensamentos, pensamentos. Então, nós conseguimos controlar essas ondas de pensamentos, que são as armadilhas da mente. Nós não somos a nossa mente. Nós somos a nossa alma. Nós somos o nosso eu interior. A nossa mente, né, é uma ferramenta racional para outras diversas coisas, mas se eu preciso parar um pouco dos meus pensamentos e eu não consigo, se eu não tenho essa habilidade, se os pensamentos tomam conta de mim, me fazem mal, me sugam energia, me dão dores de cabeça, alguma coisa está errada. Porque nós devemos controlar os pensamentos. E isso a gente consegue através do yoga, através da meditação, através dos pranayamas, da respiração. Então, eles vão trazer, né? A meditação traz para nós o controle desse excesso mental, das armadilhas da mente, do zum 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 que nós temos todos os dias. E a meditação, ao mesmo tempo que controla esses pensamentos, à medida que você conecta com a sua respiração e com o seu corpo, levando atenção e relaxamento para cada parte no momento que você esteja sozinho, você vai conseguir mergulhar no seu eu interior. E daí você se reconecta para dentro, com o seu eu, em busca do seu propósito, em busca do seu querer, em busca da sua felicidade, das suas respostas. Então é isso que o yoga traz, né? Sri Aurobindo, que é o idealizador do yoga integral, já dizia que toda a vida é yoga. Então nós já sabemos que o yoga não é só lá no tapetinho, aquela 1 hora de prática, não é. Nós devemos levar os ensinamentos do yoga, né, para o nosso dia, para a nossa vida, desde o momento que acordamos até o momento que vamos deitar. Que é o quê? Controlar os nossos pensamentos, as nossas ondas mentais, para não ser refém da nossa mente. Ter consciência da nossa respiração, que vai auxiliar imensamente a nossa ansiedade. Trazer a consciência corporal para o nosso corpo durante o nosso dia e a atenção plena em todos os nossos afazeres, né? Isso é trazer o yoga para nossa vida, para nos auxiliar na nossa jornada do propósito.
é trazer todas essas ferramentas para o nosso trabalho, para as nossas relações. Para eu poder lavar a minha louça, ou para eu poder trabalhar no meu computador de forma plena, com a atenção naquilo, de corpo e de alma. Estar plenamente entregue àquilo que você está fazendo neste momento. Porque a vida é o agora. E o agora que eu já falei, já foi, já é passado. Então, se a gente perde um dia todo com a cabeça no passado ou no futuro, é um dia a menos para a gente viver plenamente, de corpo e de alma, em busca do nosso propósito. E, para além disso, né, que eu já falei ali, a meditação nos traz clareza. Então, muitas vezes, nós estamos com tanto excesso de pensamentos que a nossa mente não consegue parar, né? Até no banho a gente fica ali pensando, não toca o nosso corpo, não tem um banho relaxante. E nós não conseguimos ter clareza do que vamos fazer, do que deixamos de fazer, do que queremos fazer. Então a meditação, ela vai trazer pra gente, dentro do yoga, e a respiração, né, junto, a clareza, né? Esse voltar para dentro, esse olhar para dentro, essa reconexão com a sua essência, com a sua alma, ela vai ficar mais clara e mais fácil, né? Então a gente vai ter, consequentemente, uma diminuição dos nossos medos, das nossas inseguranças, daqueles amortecedores que nós comentamos, né, no início da nossa live, que são as fugas, né, para tapar os nossos traumas, as nossas faltas, necessidade de aceitação e por aí vai. Então, mais um exemplo de que tudo está dentro. E com as ferramentas do yoga, a gente consegue essa reconexão, esse voltar para nós. É como se fosse um voltar para casa. A nossa alma é a nossa casa, né, primeira ali. E muitas vezes nós saímos dela e não voltamos. Então, é um caminho muito triste ser um caminho sem volta, né? Mas ele tem volta. E nós precisamos utilizar essas ferramentas, principalmente do yoga, para que a gente possa voltar, retornar para dentro de si, né? Nós temos aqui também alguns materiais que podem nos ajudar neste processo da nossa busca de propósito de vida, né? Nós temos alguns livros que eu separei para vocês, para deixar, vou colocar na descrição também, para que possa nos ajudar nesse processo. Então, o primeiro livro que eu separei aqui, que é de cabeceira, é Yoga Sutra de Patanjali, que são sutras com comentários bem simples, né, de cada um, que nos explicam aquele sutra de forma bem breve, bem sucinta, bem fácil de entender. Então, quem tiver interesse, né, às vezes tem outras traduções, mas é Yoga Sutra de Patanjali, tá? Uma sugestão de leitura para quem quer se aprofundar um pouquinho nessa busca de propósitos. Tem um outro aqui que é O Poder do Agora, tá? De Eckhart Tolle. Esse livro aqui eu leio, releio e é um instrumento poderosíssimo para atenção plena, que é isso que a gente falou aqui agora, que a meditação, né, inclusive aqui tem várias menções às meditações e de como as meditações e as respirações nos auxiliam nessa atenção plena, né? Que nós devemos ter nas nossas relações, no nosso trabalho, enfim, em tudo, né? E um que é a chave, que eu super indico, é propósito. A coragem de ser quem somos.
de Siri Prembaba, tá? Esse aqui eu super indico também. É um livro maravilhoso para você ler assim e cair umas chaves maravilhosas, tá? Eu super indico para te ajudar nessa jornada em busca do propósito. E tem um que eu não estou com ele aqui, que ele está emprestado, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Também fala muito sobre a nossa vulnerabilidade, né? A questão de sabermos que não somos perfeitos e que tá tudo bem, que na medida da jornada é um caminho, não é um caminho linear, né? Nós estamos aqui e nosso propósito não está logo ali na frente numa linha reta, que tem as curvas do trajeto, tem as quedas, temos as pedras. Então, a nossa vida é e será assim até, né, quando nós não estivermos mais aqui neste lugar. E tá tudo bem. Nós devemos considerar os obstáculos como forma de crescimento, né? Os obstáculos e desafios que nós encontramos na nossa jornada em busca ao propósito, nós devemos considerar como o quê? Paradas no meio do caminho, como chamadas de atenção. Olha, você deu uma saidinha, mas você deve voltar. Muitas vezes nós ficamos doentes, nós temos algum problema na família, alguma questão financeira, né? E nós, primeiramente, enxergamos o lado ruim. Claro que vai ser ruim, né? Só que nós também devemos buscar o lado bom, né? O lado do aprendizado. Por que isso veio? Por que este problema, por que esse desafio veio para minha vida, veio para mim? O que é que ele pode me ensinar? Ou o que é que ele está tentando me mostrar? São paradas no meio do caminho para crescimento espiritual, fortalecimento da alma, né? Então, nós temos vários caminhos diante de um problema. Primeiro é reclamar, lamuriar, né? Por que comigo? E é tudo bem. Mas também, no nosso mundo, tudo é dual, tudo tem dois lados, né? Sol e a lua, o dia, a noite, o bem e o mal. Então, nosso desafio para o nosso crescimento, nosso obstáculo ali, ele vai ter dois lados também. Depois você volta da reclamação, né, daquele primeiro momento ali de frustração e verifica, se volta para dentro, né, com todas essas ferramentas que nós falamos aqui e vê o que é esse desafio, o que essa dificuldade, esse problema pode te trazer. Às vezes é um problema que vai te servir como uma alavanca na jornada do seu propósito. Basta olhar por outro ângulo, ok? E aqui eu tenho uma mensagem final para todos vocês. Eu agradeço cada um de vocês por terem entrado, por terem, né, assistido, por estarem aqui com a gente, tratando de um tema tão pertinente, tão necessário para nossa vida, para o nosso, né, para nossa alma, para nossa felicidade, para nossa libertação. Então, cada minutinho do seu tempo é precioso e a gente agradece de coração por você ter parado para assistir, né, compartilhar. Tendo dúvidas, pode mandar mensagem para nós que nós respondemos ou fazemos outra live até. Então, agradecemos de coração e vou deixar uma mensagem aqui para vocês, né, para chegar até vocês de alguma forma, que foi um poema, tá? Se permita, se encontre, se olhe e se ame.
A jornada é aqui e agora. Não amanhã e nem ontem. No hoje, encontramos o nosso verdadeiro ser. Respire, medite, acredite em você. Assim, você poderá desabrochar e florescer. Gratidão, namastê, que vocês tenham uma ótima semana abençoada a caminho do seu propósito. Namastê.